Hoje no podcast da CDL nós estamos trazendo uma pessoa que representa a nossa cidade, que tem experiência aqui na nossa cidade, que conhece Sinop. E hoje, por isso que ocupa uma vaga lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E, para você ter uma ideia, dentro dessa legislatura já ocupou a vaga várias vezes. Ele que esteve ali como suplente de deputado estadual, né? Isso. Mas já tem ocupado a vaga durante várias vezes ali. Então, tem levado todo esse conhecimento, essa necessidade dos municípios e principalmente da nossa cidade, porque ele também é daqui, né? E é com muita alegria que a gente recebe aqui para trazer todas as novidades. Silvano Amaral, seja muito bem-vindo. Olha só, gente, ele que tem, pra você ter uma ideia, são 36 anos de experiência com prefeitura, enfim, com cargos públicos, né? Isso. Silvano, seja bem-vindo aqui no podcast da CDL. Obrigado, Dani. É um prazer enorme estar aqui com vocês, parabenizar aqui a toda a sua equipe, a sua estrutura. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque aqui a gente tinha um grande amigo que é o Marcos, né? Sim. Que era o nosso presidente aqui. A gente se emociona de estar aqui mais uma vez, porque nessa mesa aqui a gente discutiu muitos e muitos aqui, vezes, o interesse do nosso comércio, na força do nosso comércio. Então, eu vejo hoje aqui liderado pelo Dinho, né? Que é o nosso presidente atual. A gente fica muito feliz de ver aqui que a CDL continua firme e forte aí na gestão, junto com a equipe, um CDL de destaque a nível de estado e também a nível nacional, né? E a gente fica muito feliz de ter, de certa forma, de forma direta ou indireta também, ter contribuído por esse sucesso que é a CDL. Parabéns aí pela sua equipe, a toda a diretoria. Obrigado pelo convite e pela referência que você faz do nosso nome aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E você que tem uma experiência gigantesca, né? Quando a gente fala de 36 anos, ali inclui Secretaria de Finanças de Sinop, a Secretaria de Governo, Administração. Então, assim, são secretarias bastante relevantes, de peso, que precisam desse conhecimento que você teve à frente. E também como secretário estadual de Agricultura Familiar, né? Então, ocupando o cargo estadual também. E isso tudo conta muito com essa experiência, né, Silvano? Exatamente. Esse dia alguém me perguntou, você é formado em quê? Eu falei, eu acho que em gestão pública. Porque em 89 eu comecei na administração do ex-prefeito Adenir Barbosa, né? Comecei lá como assistente administrativo, com 6 meses depois eu estava adjunto do Irineudo Machado, que era o nosso vice-prefeito. Ele, na época, era o secretário de administração. Uhum. Então eu fiquei os 2 mandatos do Adenir, né? Porque era o primeiro mandato, depois eu fiquei 1 ano no mandato do Contini, né, que também foi o prefeito da nossa cidade aqui, um grande prefeito. Depois o Denir voltou a ser prefeito, me convidou novamente para estar com ele. Enfim, depois eu passei também pela administração do Juarez, né, os 2 mandatos, tanto lá na Assembleia como chefe de gabinete de Juarez, mas também aqui na prefeitura como secretário de administração, e aí fiquei um pouco no governo, depois também na finanças, enfim. E depois, agora, por último, no Estado, né? Eu fiquei deputado estadual de 2015 até 2019, janeiro de 2019. Aí o governador Mauro Mendes nos convidou para ser secretário de Estado de Agricultura Familiar. E lá ficamos até março de 2022, quando a gente saiu novamente para disputar as eleições. E hoje eu estou deputado estadual suplente por Sinop, pela região, pelo norte de Mato Grosso. E, como você disse, muitas vezes já a gente sempre está lá. E a gente tem sido muito prestigiado pela bancada do MDB, que tem lá como deputado o Juca do Guaraná, o deputado Dr. João, o deputado Thiago Silva. Inclusive, atualmente estou na vaga do deputado Thiago Silva e também da deputada Janaína Riva, que é a grande parceira nossa, que é a nossa coordenadora do partido. Então, a minha vida é isso. Minha vida sempre foi da gestão pública e eu fico muito feliz por isso. Porque, Dani, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho muito orgulho de ter participado do crescimento e do desenvolvimento dessa cidade, né? Quando você olha, por exemplo, o estádio municipal, né? Na época, o Mauri de Lima foi um dos grandes provedores, um dos grandes idealizadores daquela ideia. A gente ajudou na construção. Quando você olha o Parque Florestal, da mesma forma, né? Também ajudamos, junto com a Adenir Barbosa, naquela época, a construção do Parque Florestal. Quando você fala do programa de pavimentação urbana, que foi um dos maiores programas de pavimentação urbana feito nessa cidade na época de Juarez, a gente também ajudou a fazer a lei que dava condição para que o asfalto fosse mais barato. Lembra do asfalto comunitário? Era caríssimo para as pessoas pagar, né? A gente ajudou a achar uma forma de legislação que pudesse a prefeitura entrar com cascalho, entrar com uma boa parte da mão de obra para baratear. E avançou bastante, né? Fora os recursos que a gente conseguiu para o programa habitacional, junto com o deputado Juarez, enfim.
foi quase 7.500 casas populares para o estado, e tem muito orgulho de ver isso, né? As construção de creche, de escola. E aí, se eu vou falar tudo aqui, vamos ficar um bom tempo falando disso. Mas eu tenho orgulho de ter feito parte, estar fazendo parte desse grande desenvolvimento para Sinop. Como, por exemplo, a BR-63, que é o que está batendo na nossa porta hoje, né? A gente fica até emocionado de falar, porque essa grande obra que está saindo, também houve um grande avanço por uma legislação que foi apresentada na época, em janeiro de 2019, junto com o nosso governador Mauro Mendes, e ele apresentou essa lei, e eu, deputado ainda em janeiro de 2019, ajudei na aprovação dessa lei. E que deu condição para que a gente pudesse fazer essa grande transformação que o Mauro está fazendo na BR-63, né? Lembra muito bem que naquela época foi feita a concessão da BR, começou a cobrar o cidadão, que pagava conforme passava nas suas vias, mas não tinha o retorno que era a obra, né? E aí, quando o Mauro assumiu isso para dentro do estado, a gente viu a transformação, batendo na nossa porta, inclusive, aqui com os viadutos todos assim, saindo aqui perto ali do Parque de Exposição, ali no São Cristóvão, na entrada de Santa Carmen, enfim, grandes obras importantes para o estado de Mato Grosso, não só para o conforto, mas acima de tudo pela proteção à vida, né? Quantas e quantas vidas já ceifadas nessa rodovia pelo fato de não ter as estruturas necessárias. Então, é muito gostoso, de 36 anos, fazer parte do desenvolvimento da nossa cidade de Sinop, do nosso estado de Mato Grosso, e participar de grandes interesses que nós temos, e que há muito o que crescer, viu? Ferrogrão, né, a duplicação até o Pará, né? Muitas coisas que precisam avançar e tem muitas demandas ainda, mas não tenho dúvida nenhuma que Sinop, pela força da indústria, do comércio, né, da agricultura, da produção aqui, a gente vai avançar bastante. E, Silvano, você conhece Sinop como ninguém, né? Cheguei aqui em 78. Então, você não tinha nem nascido, né, Dani? Não tinha, não. Além dessa história que você tem com a cidade, as pastas que você ocupou, você teve acesso privilegiado a números, a informações privilegiadas da cidade. E que isso, talvez hoje, ajude quando alguém chega com alguma demanda de Sinop, talvez você ter esse olhar mais cauteloso, cuidadoso e carinho com a nossa cidade, até porque essa região norte aqui do estado, ela é uma grande potência, não é, Silvano? Sim, é uma grande potência. Eu costumo dizer que Sinop, pela logística que ela tem, pelo povo que ela tem, é importante dizer, porque é importante ter também povo que se interessa, que trabalha, que levanta cedo, que cuida da cidade. Você sabia, Dani, que a nossa cidade é uma das cidades mais limpas do Brasil? Especialmente pela qualidade do povo, porque tem muitas vezes as pessoas, até por uma questão cultural, não valorizam muito a questão da limpeza, né? Você vê a importância de você ter um desenvolvimento de uma cidade a partir do próprio povo, porque muitas vezes o poder público não tem capacidade e nem pode fazer tudo sozinho. Então precisa muito da população se interessar e gostar da sua cidade, né? De que jeito? Fazendo uma boa calçada, limpando o seu terreno, respeitando as questões ambientais, jogando lixo, não na rua, né? Pagando os seus impostos. Você sabia que Sinop, quando eu era secretário de Finanças do município, nós tínhamos um dos menores índices, né, de defasagem de pessoas que não pagavam o seu IPTU? Nós tínhamos inadimplência de mais ou menos 15%, 14% de IPTU. Você vê a consciência do cidadão sinopense, né? Enquanto que nos outros municípios, nos estados, a média nacional passa de 50% de inadimplência. Então, Sinop tem muito a crescer ainda, nós temos muito a avançar. E nós vamos passar já Rondonópolis, isso é um fato, só prestar atenção que o cidadão sinopense, pela sua força, pela sua vontade de trabalhar, e pelas ações que estão sendo encaminhadas a serem sair do papel, logo, como o caso da Ferrogrão, senão vai ser um grande boom de crescimento. Nós vamos passar Rondonópolis, olha lá se nós vamos passar ainda Várzea Grande, nós vamos chegar muito perto de ser uma das cidades mais prósperas, né, e mais eficientes do estado de Mato Grosso. Até mesmo porque, se você pegar Rondonópolis, você pega o referencial de Rondonópolis, quem que alimenta Rondonópolis, quem que está ao entorno. Nós temos ali, vamos contar lá de Alto Araguaia, que congrega muito com mineiros, né? As pessoas para comprar carro vão em Mineiros, vai lá em Goiás, né? Para ir no shopping vai em Goiás, que é mais próximo, tem muito a ver, tanto é que o horário de lá é o horário do Goiás, né? Aí você pega ali Alto Garça, que também fica muito para lá, o Taquari fica para Goiás. Aí você pega um pouco para cá, Pedra Preta, Jaciara, um pouquinho ali de Dom Aquino, Pochorel, né? Aí depois você tem a Primavera, que é mais aqui de Cuiabá. Mas vamos falar do entorno de Sinop. Olha aí, nós temos mais de 32 municípios grandes e poderosos, como Juara, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Colíder, né, que estão no nosso entorno e que são fortes, que congregam todos aqui. Quando as pessoas vêm comprar carro, eles compram em Sinop. Quando vêm no médico, vem em Sinop. Quando mandam um filho para fazer faculdade de ensino superior, vem para Sinop.
né? Quando vai tirar algum documento, algum processo na Justiça Federal, né, vai tirar um passaporte, é na Justiça Federal, na Polícia Federal de Sinop. Então, nós somos muito fortes, né, com a condição que a gente já existiu. Eu lembro muito bem que o Enio Pipino falava na época, quando ele estava aqui, você tem uma ideia, eu estava na Prefeitura de Sinop, nós fizemos naquela época o IUNUMAT, que é o Instituto Universitário do Norte Mato Grossense, que vinha toda a equipe de Cuiabá, da Universidade Federal, fazia aqueles cursos semanais, né? Movimentava a cidade, a prefeitura bancava tudo, na época de Adenir Barbosa. Falava assim, o que alavanca a cidade é o poder das faculdades, porque traz muita gente para a cidade. E vê, olha só a ideia de Enio Pipino, na época de Adenir Barbosa também, que brigou, inclusive, uma doação de área para a Unic, antigamente, para poder instalar, aquela Unic que está lá, que já se transformou em Grupo Croton hoje, né? Então, a gente vê o poder também das universidades. Hoje nós temos aqui, seguramente, 15 mil alunos, né, que muitas vezes acaba ficando aqui, né? Acaba namorando aqui, o namorado aqui, acaba ficando por aqui, se forma um profissional, fica aqui. Procurando As mães, os pais aqui. sempre estão por aqui também, acaba movimentando a economia. Então, o Sinop é muito forte pelo seu comércio também. Quando o cara vem comprar, esse dia eu estava em Santa Carmen, eu estava conversando lá com uma pessoa de um comércio lá, e falou assim, olha, o meu comércio aqui é só do dia a dia. O cara faltou um saco de cimento, ele vai lá e compra para mim. Ele faltou um prego, ele vai lá e compra lá. Mas quando o cara vai comprar mesmo, ele vai em Sinop comprar. Se ele vai fazer a casa dele, ele vai lá em Sinop, lá nas lojas, não vou falar o nome aqui, até porque, para não ser ingrato com as demais lojas, o cara vai nas lojas de Sinop, até ele falou o nome, mas não vou falar aqui para não ser deselegante com as demais lojas. Ele vai lá em Sinop e compra tudo. A compra do mês, ele vai nos mercados, nos atacados de Sinop, compra em Sinop. A loja que ele vai comprar, o casamento da mulher que vai fazer o casamento, os filhos, vai nas lojas de Sinop, né? Então, nós somos muito fortes no comércio, nós somos muito fortes na indústria, nós somos muito fortes no campo universitário, na saúde também com prestação de serviço. Se a pessoa do lado do nosso interior quer um atendimento de boa qualidade de saúde, de alta tecnologia, de ponta, né? De serviços profissionais que tem em São Paulo, que tem de equipamentos em São Paulo na saúde, vem para cá, porque aqui tem essa disposição toda, né? Então, a gente fica muito feliz. E as empresas cada vez mais investindo. E cada vez né? investindo mais, inclusive na área pública, né? Você vê a transformação do Hospital Regional, feita agora pelo governo Mauro Mendes. Olha que beleza. Agora há pouco, vindo para cá, eu passei lá de frente, né? Está muito gostoso ver aquele hospital se transformando, né? Ver aquela qualidade de... sabe, para atender as pessoas que precisam, porque eu acho que o poder público ele tem como prioridade atender as pessoas que precisam, né? De uma boa saúde, de uma boa educação, de uma segurança pública, de uma oportunidade para também melhorar de vida, para avançar. Porque quando você avança aquelas pessoas que querem melhorar de vida, você avança também a cidade como um todo, né? Então, nesse sentido, eu fiquei olhando aquele hospital lá. Minha mãe ficou internada 21 dias lá, né? Quando, o ano passado, algumas vezes eu fui lá acompanhá-la, passar a noite com ela lá, de ver a qualidade do atendimento do serviço público também, né? Então, a gente fica muito lisonjeado em saber que a gente fez parte da construção de tudo isso e continua fazendo parte, né? Então, eu fico muito grato de ver essa cidade e falar assim, eu também ajudo e ajudei e faço parte da construção dessa linda cidade, que estou aqui já há 36 anos já. E, Silvano, quando a gente fala de Sinop, a gente até observa outras cidades assim, que cresceram, também desenvolveram muito, e foi com as indústrias, né, que ajudou bastante, e a questão da logística, investimentos da BR, duplicação, tudo isso. Então, agora, com essa transformação aqui, né, a gente está em pleno momento, no auge disso, de acontecer, né, dessa transformação aqui na BR-163, questão dos viadutos, enfim, você acredita também que Sinop, que já está em amplo crescimento, isso tudo vai fortalecer para desenvolver ainda mais? Não tenho dúvida, potencial? né? Não tenho dúvida. Eu acho que quando alguém fala de Sinop, eu falei, põe lá, não sei o que, está com dúvida de aplicar em algum lugar, aplique em Sinop que não tem erro. Se você fizer uma avaliação hoje, você pega a Rondonópolis, hoje já está praticamente saturada, né? Ela já é uma área que houve, toda a área dela está aberta, a boa parte também de indústria que estão na transformação do seu produto, né? E aqui, falando aqui da região norte, né? Aí quando eu falo de Sinop, eu falo dos 30 e poucos municípios que agregam aqui, como eu disse agora há pouco, todo mundo vem para cá, né? Aí você pega a região de Juara, que agrega aqui, Juara tem um espaço enorme para crescer. Nós estamos falando de mais de 300 mil hectares de áreas a serem abertas, né? Você tem em torno de 200 mil já produzindo, mas tem mais 300 ainda que vai haver transformação, né? Aí você pega a região de Alta Floresta, quando eu estou falando assim, põe mais em torno de tudo lá. Quando se fala de Juara, eu estou falando de Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte, né? E Juara, depois mais para frente nós temos Juína também, que está crescendo muito, avançando bastante. Nós temos essa região de Alta Floresta, Guarantã do Norte, né?
E todo esse pessoal eles vão acabar vindo para cá. Porque é da natural eles sempre procurar a maior cidade. Porque aqui nós vamos ter o nascimento, que nós já somos um polo hoje. Industrial, comercial, um polo de prestação de serviço, um polo educacional, né, um polo de saúde. Mas nós vamos ser o polo também da logística, da logística da produção de toda essa região. Com a Ferrogrão, que é o grande desafio que nós temos que fazer acontecer, né? Inclusive, a semana passada, pelo Congresso Nacional, nós tivemos uma gama de leis aprovadas que vai facilitar a questões ambientais, né? Que vai facilitar o processo de licenciamento dessas grandes obras, né? E isso é um ponto de partida que é necessário para a gente tirar isso do papel. Tanto é que a Ferrogrão ficou muitos e muitos anos empacada, porque os próprios estudos estavam no STF engavetados por uma denúncia do PSOL, né? Que entendeu que havia um grande desafio de ambiental, que precisava isso, e ficou lá. Agora, hoje já tem a liberação para os estudos, né? E esses estudos vai facilitar em função da questão ambiental. Então, com tudo isso acontecendo, não tenho dúvida nenhuma, Dani, que nos próximos anos nós vamos ficar maior que Rondonópolis, maior que Várzea Grande, e nós vamos ser um dos grandes polos de crescimento econômico do país. Esses dias atrás eu vi um estudo, não recordo aqui quem fez o estudo, mas uma empresa, uma entidade de renome, que Sinop vai crescer até 2070. Enquanto vários grandes polos vão acabar diminuindo, nós vamos acabar crescendo, né, até 2070. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que Sinop será o grande, né, um grande polo de crescimento no nosso estado e também no nosso Brasil. E, Silvano, quando a gente fala desse crescimento por aqui, a gente vê o quanto que, voltado aqui à questão da agricultura, porque a gente tem muita empresa no ramo da agricultura aqui, que desenvolve, a gente vê a potência que é o agro. E o que mais a gente vê que o pessoal diz é a questão da logística. Então, assim, como tudo às vezes acaba ficando mais caro, mais difícil, e a gente vê outra parte do estado, o quanto que isso já avançou e o quanto que resulta nessa diferença quando chega ali que se precisa realmente de preço, de competir com o mercado, enfim. Então, o quanto que esses investimentos e que o poder público, né, e esse poder de vocês, ele tem nesse desenvolvimento e ajuda como um todo as cidades, né? Eu acho que a Ferrogrão, por exemplo, do meu ponto de vista, vai ser um dos grandes marcos do crescimento econômico nosso. Nós tivemos marcos econômicos importantes. Nós tivemos a madeira, que foi importantíssima para o nosso crescimento, né? Tinha um poder econômico muito forte, né? Depois nós tivemos a transformação da agricultura, né? Depois nós tivemos a questão do polo, que se fortaleceu como polo. Sinop será polo sempre. Não tem nenhuma cidade que possa ser mais polo do norte do que nós, porque nós já estamos bem avançados. E agora será o grande desafio, que é a grande fase também de crescimento e fortalecimento desse crescimento, que é a Ferrogrão, que vai justamente tirar essa dificuldade da logística. Você fala muito bem que o nosso produto acaba tendo dificuldade de preço nos mercados exterior, né, em função desse transporte que é todo feito sob rodas, né? Sob pneus, né? Que já é um pedido grande aí dos agricultores, né, Silvano? Sempre buscando a vocês para ajudar a resolver. Então, essa questão da ferrovia é uma das coisas que a gente trabalha praticamente, sempre estamos atentos a esse assunto, né? Porque um deputado estadual, embora isso é uma ação de governo federal, né? Cabe mais a mais um deputado federal, um senador. Mas toda força é bem-vinda, né? Não, tudo tem que contar. A própria sociedade também, como organizada, e Sinop tem uma sociedade organizada, muito bem estabelecida, como o CDL, as outras entidades que estão aí também, que são organizadas, são cobradores desses atos, né? Tudo isso é importante, né, para poder fortalecer a nossa região, né? Não tenho dúvida nenhuma que ela será uma realidade, até mesmo porque o país precisa. Porque a Ferrogrão, a nossa resolução de logística, não é só uma situação que vai resolver o problema de Sinop, que nós vamos resolver o problema que nós vamos criar mais emprego, mais renda, vamos ser polo, a prefeitura vai arrecadar muito mais, né? O Estado vai arrecadar muito mais e vai ter condição de dar melhor condição de vida para mais gente, para pessoas que aqui moram. Mas a questão da Ferrogrão é uma política nacional, isso aí. Isso é para crescimento do Mato Grosso e do Brasil, não é só Sinop. Naturalmente, nós estamos bem colocados e vamos ser beneficiados. Sim. Mas é uma questão de logística nacional, isso aí. E, Silvano, agora tem um outro ponto importante, já que estamos nesse assunto, seria a questão da moratória, que é um assunto que vocês também têm falado bastante, né? Essa questão da moratória, nós tivemos alguém, né, que resolveu, que representa o
os interesses do exterior, né, de empresas do exterior, de países exteriores, isso aí, de achar que o Mato Grosso tinha que ser penalizado porque entendeu que aquele que plantou em área desmatada depois de 2008, mesmo com a legalidade de reserva de 80% da sua área, não teria que mais vender para eles, né? Resultado, como contrapartida, a Assembleia se mobilizou, a própria sociedade se mobilizou e fez uma lei o seguinte: tudo bem, não tem problema, vocês estão com moratória nessas áreas, então assim, nós também não vamos tirar todos os seus incentivos fiscais, porque o Estado tem dado incentivos fiscais para essas empresas, né, para que eles possam comprar os nossos produtos. E aí, essa lei deu condição para a gente sentar na mesa novamente, né, e continuar conversando, porque a Assembleia foi um dos protagonistas principais nessa discussão, né. Essa lei nasceu, ela foi criada pela Assembleia, né, que deu condição para que a gente pudesse ser respeitado por esses países aí que têm interesse no mercado, né. E aí, esse assunto perdeu a força, a moratória, que as trades fez isso, né? Inclusive essas grandes empresas nacionais também, porque as grandes empresas nacionais elas não têm problema ambiental. Elas não têm problema ambiental nenhum, elas cuidam muito bem, porque normalmente elas vendem para exportam o seu produto, né? E acaba tendo a sua legalidade, a sua fazenda. Tá? Mas o pequeno e o médio produtor que ainda não conseguiu se regularizar, né? Então, precisa resolver esse assunto, até daquele que abriu depois de 2008. Eu sou um cara que defendo muito a questão ambiental, mas agora a gente precisa também defender os interesses do ser humano, né? Muitas vezes as pessoas dão mais valor na onça do que no ser humano, né? Que tem que ter um equilíbrio disso aí, né? Acho que todos os dois merecem viver dentro das suas condições de cada canto, né? Mas a Assembleia foi muito importante para poder defender os interesses do nosso agronegócio, né? O agronegócio, muitas vezes a gente vê pessoas criticando: o agronegócio não paga imposto, o agronegócio leva seu produto para fora. Muito pelo contrário, né? O agronegócio exporta em torno de 50% da sua produção. E ele produz muito emprego e muito imposto, porque ele paga imposto no diesel, ele paga imposto na máquina, ele paga imposto na autopeças, sim, né? Ele contrata gente, ele dá emprego, então ele gera muita economia. Você pega uma cidade, por exemplo, como o caso de Canarana, né? Eu tive em Canarana antes do agro. E vai lá em Canarana hoje, que o agro entrou forte lá de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá. Transformou a cidade. Vamos aqui em Matupá. Né? Matupá, que o grupo Bom Futuro entrou lá e deu uma encorpada no agro lá. Lá você vê empresas se instalando lá, empresas do agronegócio, de fertilizantes, de máquinas, de equipamentos. Então, o agro é muito importante e através dessa lei que teve a intenção de moratória, né, dos países aí com interesse na nossa produção, né, a gente deu uma boa pegada e essa lei foi questionada no STF e, graças a Deus, o STF, o Supremo Tribunal Federal, validou a lei da Assembleia. E assim, o agro, como bem você disse, o poder que ele tem, quantas empresas voltadas ao agro que tem, né? Quanto dinheiro do agro que não é injetado dentro da cidade. É como se fosse o carro, o combustível, o dinheiro que vem, é o agro impulsionando ali. Né? Exatamente. E a gente precisa de um comércio forte. Então, quantas pessoas que vêm que adquirir uma roupa, vai na loja de roupa, vão em segmentos diversos, né? No mercado, enfim. Então, ele realmente faz toda a diferença. Igual você disse, cidades que se transformaram com agro. Se transformaram, né? Se estabeleceram, se solidificaram. A questão do Araguaia, Dani, alguns anos atrás, ele era chamado Vale dos Esquecidos. Né? O Araguaia ele tem muito que crescer ainda e naturalmente vai crescer para cá. Ele vai crescer pela BR-80, que atualmente é a MT-322, que é a mais antiga BR-80, que liga o Araguaia, saindo aqui na região de Matupá, né? Que vai passar a Ferrogrão. Então, toda aquela produção vai vir por ali também, né? Então, você ia no Araguaia há 10 anos para trás, como é o caso que eu comecei a andar e conhecer aquela região em 2014, 2015, quando eu virei deputado estadual, realmente era muito difícil, né? Aquelas dificuldade de acesso, dificuldade de estrada, dificuldade de atendimento à saúde, né? E hoje, com o agro, se incorporou, sabe? O próprio governo tem investido muito, né? No caso, por exemplo, para a ligação com o Tocantins da ponte do Rio das Mortes, então começou a conectar com os estados, cidades que não tinham asfalto, começou a ter asfalto, hospital regional que não tinha, começou a ter hospital regional lá em Confresa, que era um sonho de muita gente, né? Uma cidade forte, um comércio forte, é com um agro forte também, exatamente, né? Então tudo isso acaba alavancando todo mundo, né? O agro ele puxa muita gente de baixo para cima. Demais, né? Demais. Né? Gera bons empregos, né? Capacita os seus profissionais, né? Então a gente tem aí que você falou, ele acaba
distribuindo dinheiro para quem mora na cidade ali. Com certeza. Aí o cara vai na loja, né? Vai no mercado da cidade, vai na loja da cidade, né? Vai lá no posto de gasolina da cidade, né? E acaba ficando e fazendo a cidade existir. Quantos lojistas que às vezes a gente escuta falar assim, tomara que a safra seja boa, né? Porque realmente interfere aqui no material de construção, lá na loja de roupa. Se o operador da máquina fez uma boa safra, ele tem a comissão dele, vai comprar um carro, vai melhorar de vida, vai melhorar a casa dele, vai fazer né? Comprar umas roupas para os filhos, né? Isso é legal, é bacana, né? E a gente é muito forte nisso. O agricultor troca o maquinário, né? Exatamente, compra trator novo. Exatamente, está tudo todo mundo ganha, no comércio. Né? Todo mundo ganha e fica feliz. Precisamos também lutar pela Ferrogrão, lutar por uma BR, lutar pela duplicação e investir na cidade para que tudo aconteça, né? Exatamente. Silvana, agora um outro ponto interessante, falando aqui diretamente ao comércio, que vocês estão debatendo também, seria a derrubada do veto 632/2025, né? Da questão da inadimplência, que permite ali a utilização dos meios eletrônicos para negativação de inadimplentes. Então, como que está essa situação hoje? Até foi uma questão levantada pelo presidente aqui da CDL, o senhor Edmundo, né? Que tem o senhor Edmundo falou comigo esse dia, essa lei foi aprovada pela Assembleia, né? Uhum. E aí, quando ela passou pela mão do governador, acho até mesmo que o governador não deve ter prestado atenção nisso, porque tem tanta coisa, né? Porque muitas vezes a assessoria acaba passando e acabou vetando esse artigo, proibindo como é que fala? A notificação por meio digital, né? Isso, dos meios eletrônicos. E hoje todo mundo trabalha com meio digital. O próprio governo trabalha notificando. Quando você deve um imposto, ele te notifica via digital, né? Agora há pouco eu fui assinar um contrato ali, um exemplo muito de agora, né? Uhum. Fui assinar um contrato ali com uma empresa, né, de internet, ela mandou para mim assinar por digital. Então é o desenvolvimento que nós vivemos hoje, né? Então, quando tiver restrição na questão do comércio, também ter a oportunidade de notificar o seu cliente também por meio digital, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Isso aí a gente está trabalhando na Assembleia, nós vamos derrubar esse veto para que a gente possa ter aí uma harmonia na questão do comércio, para dar mais visibilidade, mais tranquilidade e mais eficiência também, né? Porque imagina hoje você ter que notificar alguém de forma presencial, né? A lei não permite você, por exemplo, notificar alguém depois das 6 horas, não permite você notificar alguém no trabalho. Então fica muito difícil você conseguir uma notificação. Uhum. Então isso aí tudo vai ajudar tanto o bom pagador, que é aquele cara que paga em dia, vai ajudar o comércio a se manter para poder diminuir a sua inadimplência e ele continuar existindo, crescendo, porque quando ele existe, continua crescendo, ele gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida de todo mundo. Então nós temos já um compromisso da minha parte, né, que estando lá na Assembleia vou também acompanhar a derrubada desse veto, como também da deputada Janaína, que já se colocou à disposição. Esse dia ela conversou com o nosso presidente, o Dinho aqui, já colocou essa disposição também para trabalhar pela derrubada desse veto, inclusive trabalhar também com os demais colegas para que esse veto seja derrubado. Bem, e isso é interessante, o fato de você ser de Sinop também. Claro, né? A gente conhece quase todo mundo, né, Nani? Graças a Deus, né? De ter morado aqui, de ser uma força. Eu moro aqui já desde 78, né? Faz 48 anos que eu moro aqui. 47 anos. Uhum. Cheguei aqui, tinha 10 anos, vou fazer 57 agora, né? Então a gente conhece muito aqui, sabe da importância dessa cidade, eu olho Confresa, que eu falei para você de Confresa. Sim. Confresa, você vai lá em Confresa, é Sinop 1980. Está começando a desenvolver, pegar a pique, né? Está sendo construído lá também uma grande empresa de etanol também. Tem uma mega empresa de etanol, já a industrialização da matéria-prima, né? Olha a importância da Impasa para Sinop, para a região, né? Tem outras empresas chegando, né? Também aqui na região nossa, tem a empresa de adubo aí na região também, enfim. Tudo isso é importante. O comércio mudou, se melhorou, né? Se especializou. Tudo mudou. Hoje a venda do próprio comércio hoje ela é digital, né? As vendedoras faz lá um vídeo, manda para os seus clientes, já vende, tudo mudou. Então tem que acompanhar, né? Uhum. E Silvano, e pelo fato de você ser daqui também, conhecer as pessoas daqui, saber da representatividade que a CDL tem, né? Eu acho que a CDL de Sinop, eu costumo sempre dizer, da importância da sociedade organizada, né? Sim. Nós temos hoje vários meios de organização social, segmentos empresariais, né? E outros segmentos que a gente tem por aí. Mas a CDL de Sinop, para mim, eu conheço a CDL desde quando ela nasceu aqui, desde a época de João Peniani, né? Lá atrás ainda um pouco, o Sodari, né? Que era um dos presidentes também aqui.
E aí, a gente vê a CDL hoje, a gente fica muito orgulhoso, né, de ver que o quanto que evoluiu, a referência que vocês têm a nível de Mato Grosso e a nível de Brasil também, né? A CDL de Sinop é um destaque, né? E a gente fica muito orgulhoso também de certa forma, ter ajudado, contribuído também nessa disposição de que a CDL seja o que ela é hoje, né? E aí tudo isso passa basicamente na união dos seus associados, né? De fortalecer a sua diretoria, porque muitas vezes eu sempre costumo dizer que quando você abre uma associação, um cooperativismo e tal, muitas vezes aquele associado ou cooperado, ele acha que não tem nada a ver com aquela instituição. Nada, ele tem tudo a ver, porque é dele, né? Essa empresa, o CDL, é do lojista, é deles, né? Eles que mantêm, eles que ajudam na manutenção, né? E quando isso se transforma em credibilidade para a diretoria, para que as coisas aconteçam, as coisas avançam e dá o que dá, né? Ou seja, uma CDL de referência nacional, né? E com todos os seus presidentes fizeram a sua parte, cada um fez a sua parte, foi passando um para outro. Você veja bem, se eu não me engano, o pai do Dinho também foi presidente, não foi? O pai do Dinho teve uma história aqui também. Então, você vê, agora já os filhos já fazendo a parte deles, sim. né? Isso é muito bacana, né? Você vê a transferência de responsabilidade que vem acontecendo e já vai passando de pai para filho, e você vê uma diretoria também homogênea, né? Porque muitos passaram por aqui, foram passando, fez sua parte, passou para o outro, veio, fez sua parte, passou para o outro, veio, fez sua parte, passou para o outro. Agora está chegando, de repente, as representações já estão chegando nos filhos, né? Novas gerações. Na nova geração. E aí eu fico muito feliz de ver a CDL, né, da força que ela tem hoje e da importância que ela tem para Sinop, né? Para os debates, como esse debate agora há pouco dessa legislação estadual, né? Então a gente fica muito contente de ver porque é muito mais fácil quando você trabalhar com representação, porque você que representa, né, e você chega num segmento como o CDL que já representa mais de 3 mil associados, então você já está com facilidade de fazer uma discussão com uma entidade que já representa, né? Então já imaginou se a gente tivesse que ouvir cada comerciante, né? Cada pessoa ouvindo. Hoje não, quando você fala com a diretoria do CDL, você está falando aí com 3 mil comerciantes que são representados por vocês, né? E vocês têm essa credibilidade, né? Tanto é que é o que é pela harmonia que vocês têm entre a diretoria e o associado. E como é o caso desse assunto, exatamente, né? Que já ganhou força lá. Exatamente. Né? Sendo levado por você e aderido aos E aí o pessoal já passou também, né? também a Janaína já passou também para os nossos colegas deputados, o deputado Gilmar também representa Sinop, também é uma pessoa que está aí sempre batalhando também com os interesses da nossa cidade. Sim. E aí eu fico muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Porque Sinop, Dani, num contexto político, do meu ponto de vista, eu acho que ainda a gente falha no contexto de participação. Eu até esse dia conversava com alguns representantes do segmento que precisa participar mais do processo político, sabe? Precisa discutir mais, precisa debater mais esse assunto, né? Porque muitas vezes a entidade fala assim, a gente não quer se envolver na política, a entidade não pode. A entidade pode sim dar uma opinião, dar um espetáculo, né? Porque ela é feita de gente. As pessoas que compõem essa associação, elas precisam, de repente, não a instituição, mas os seus associados precisam se envolver mais no processo, né? Que é importante isso, porque quando você olha para uma representação, você tem que olhar aquela pessoa como uma pessoa que tem capacidade, que tem transparência, que tem ação para te representar, né? E olha a importância de ter um deputado estadual, um deputado federal, um senador da República, né? Você vê, Sinop tem 216 mil habitantes, né? Uma cidade importantíssima para Mato Grosso, né? E para o Brasil também. E hoje nós já tivemos o governador que saiu do Matupá, nós tivemos o senador que é de Lucas do Rio Verde, né? Ter governador e representantes fortes de Cuiabá é natural, porque Cuiabá é a nossa capital. Mas, de repente, a gente deixou se perder um pouco em função dessa falta de união, né? Acho que, e aqui é fácil unir, a gente vê tudo muito unido aqui, como a Unesim, que já une várias entidades também, a Unesim. E aí é importante fazer uma discussão política, porque a representação política é importante. Nós já tivemos aqui 2 ou 3 deputados que tinham Sinop, que representavam a Sinop, hoje nós temos só um deputado estadual, né? Precisa ter mais outro, uns 2 ou 3, né? Precisamos ter mais 1 ou 2 federais, nós precisamos ter, né, pessoas fortes no Senado também, porque tudo isso debate os interesses do nosso dia a dia, né? E quando você chega lá para me cobrar algum assunto, né, de interesse do comerciante, você não vai conversar com quem você não conhece, você vai conversar com quem é da sua casa, né? Com certeza. Essa situação aí, o Dinho ligou para mim, a gente resolveu pelo telefone, eu conheço o Dinho desde quando ele é menino, né? Pequeno, né, que ainda não cresceu muito, mas continua pequeno, né? O pai dele, a família, conheço, né, o nosso saudoso Marco, conheço todos os presidentes que passaram por aqui, né? E a gente sempre foi de casa, né? Então é importante ter pessoas da sua casa te representando, que fica mais fácil o contato, a linguagem.
à disposição, né? Porque muitas vezes a diretoria, para falar com o Silvano, fala por telefone. Se precisa falar pessoalmente, eu venho aqui, que eu sou daqui. Quando eu venho aqui falar com você, eu venho para casa. Né? Então é importante a gente fazer essa reflexão para as próximas eleições, no sentido que a gente possa ter mais representantes. Né? Sinop é um dos grandes celeiros de crescimento nos próximos anos, e para que isso se torne uma realidade, a gente precisa de representação política. Né? Eu não vou falar aqui, porque chega a ser meio indelicado, né? Chega a ser ruim. Mas muitas coisas que poderiam estar em Sinop não estão porque não tem representação política. A representação política é pequena. Né? Você vê muitas coisas acontecendo em outros municípios, né? Como Lucas, Mutum, em função da representação. Você veja bem, Lucas do Rio Verde tem um vice-governador de Mato Grosso e tem um candidato a governador na próxima eleição. Lucas do Rio Verde tem um senador da República. Lucas do Rio Verde tinha na legislação passada um deputado federal. Né? Você vê como é que é, tudo de Lucas. Né? E aí precisa prestar atenção nisso, como os outros municípios já estão fazendo. Eu vejo Sorriso se mobilizando para isso, através, inclusive, das associações, das lojas Maçom, do CDL, da ACES, né? Das entidades como Rotary, Lions, né? Das entidades representativas, conversando sobre esse assunto, porque Sorriso já chegou a ter 2 deputados estaduais. Hoje não tem nenhum. Alta Floresta também já estão se organizando. Chegou a ter 2 deputados estaduais, não tem nenhum. Né? Então precisa prestar atenção nisso, fazer uma reflexão sobre esse assunto, que é importante para a região, é importante para Sinop, é importante para o norte de Mato Grosso. O norte de Mato Grosso já teve 9 deputados estaduais, Dani. Hoje só tem o Dilmar e a deputada Janaína de Juara. É o Nortão aqui que eu falo. O Nortão fala Sim. de Sorriso para cá, né? Então, é importante retomar essa discussão para poder entender esse xadrez político, porque esse xadrez ele é tipo uma... A política, na verdade, da forma que é feita hoje, ela parece uma fórmula matemática. Se você não entender, você acaba não sabendo como que você faz para acertar. Né? Então, precisa entender essa forma matemática. E aí a sociedade organizada precisa debater esse assunto, para a gente possa acertar o máximo possível, com o máximo de representantes possível nas próximas eleições. Silvano, já foram 36 anos que você se dedicou à parte política. Tem interesse em continuar? Tenho interesse porque é o que eu gosto de fazer, sabe? Eu tenho muita alegria, muita felicidade de pegar uma demanda da nossa sociedade e resolver com uma demanda que nós estamos discutindo agora aqui, uma coisa de agora, né? Que é essa questão do veto sobre a questão da notificação por via eletrônica, né? Então, é a minha vida. Eu falei para você, eu trabalhei, na época, os 2 mandatos da Adenir Barbosa, o mandato de Juarez como deputado, 2 mandatos de Juarez prefeito, mandato do Contini, depois deputado estadual, né? Então, é o que a gente sempre soube fazer, a gente aprendeu muito, né? Porque eu me vejo deputado em 2014, com uma certa experiência, já tinha uma experiência da coisa pública, né? Imagina, né, como é que é isso. Mas eu me vendo hoje como deputado estadual, eu estou muito mais preparado. Porque você cria experiência, você cria relacionamento, você cria caminhos para ter mais força política, para poder ajudar a cidade. Né? Então, a gente está muito mais preparado, está com muito mais aprendizado, mais experiência para fazer muito mais por Sinop, muito mais pelo norte, pelo noroeste de Mato Grosso, que é a nossa região. Né? Eu ando, Dani, com 90% da minha região é aqui, é a minha cidade, é a minha casa. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, Silvano, vamos lá em Rondonópolis, tem um grupo lá. Mas, cara, o Rondonópolis tem um time deles lá, tem os deputados estaduais deles lá. Não tem nem força, nem espaço, nem tempo a me dedicar a qualquer demanda de lá. Eu quero me dedicar à demanda daqui, né? Que é o que eu vivo no meu dia a dia. Né? Então, a gente se coloca à disposição para a gente continuar novamente, à disposição da sociedade sinopense, à disposição do nosso nortão de Mato Grosso, do nosso noroeste de Mato Grosso. Tem uma ideia lá em Colniza, na eleição passada, eu fui o deputado mais votado de Colniza. Olha, né? Só. Pela experiência que a gente teve, eu estava secretário de Agricultura Familiar, e a cidade de Colniza é uma cidade meramente da agricultura familiar. Você tem uma ideia, são 4 mil pequenos produtores. Né? Então, você vê a importância disso. Né? Então, houve um reconhecimento do nosso trabalho lá e a gente foi mais votado. Né? Mas a gente também quer trabalhar por Sinop, quer ser reconhecido também aqui e colocar mais uma vez à disposição da nossa cidade. E esse seu interesse talvez seria alguma secretaria novamente? Não, deputado estadual novamente, deputado estadual. Porque como deputado estadual você cria força política. Né? Quando você cria força política, você pode interferir de modo a atender os interesses da nossa região. Para que aquela secretaria de infraestrutura, de agricultura familiar, de saúde, de educação, né? Você como deputado estadual, você tem um leque de várias secretarias para ajudar a cidade. Né? Se for secretaria, você fica muito segmentado naquele segmento, né? Que não tem muito a ver, de repente, com você. Né? Você pega, por exemplo, uma secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu acho que muito pouca coisa ela pode fazer por Sinop. Né? Enquanto que
você como deputado estadual, você tem avanço sobre uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, de obras, de educação, de infraestrutura, desenvolvimento econômico, né? Você cria força política para poder estar atuando em todas as secretarias. Então, o mais importante para Sinop é ter um deputado estadual, é ter deputados federais, né? Se Deus quiser, e de repente, quem sabe no futuro, a gente também ter senadores, no futuro aí ter governadores também, para defender os nossos interesses. Porque senão, você veja bem, eu acho a Ferrogrão, Dani, muito mais importante para Sinop, para a região, né, do que a Ferronorte. A Ferronorte está indo para Lucas. Então, quer dizer, você tem muito mais eficiência numa Ferrogrão, que ela vai levar o nosso produto, inclusive da região de Sorriso, de próprio, mas não, foi uma ferrovia em Lucas, né? Que é importante também, né? Mas o mais importante, do meu ponto de vista, é a Ferrogrão. Eu acho até que uma não anula a outra pelo volume de produção que nós vamos ter, que é muita produção. Então, precisa ter uma ferrovia, duas ferrovias. Mas eu acho que a prioridade nossa seria a Ferrogrão. E hoje a prioridade é a Rumo. É a Ferronorte, que é concessionada pela Rumo, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa ter representante político para falar, não, espera aí, vamos fazer a extensão da Ferronorte, que vem de Rondonópolis, vamos fazer, mas vamos fazer também a Ferrogrão. E aí? Vamos brigar pelas duas. Precisa essa representatividade. Exatamente, né? Aí você tem que ter espaço, força política para poder brigar pelos interesses, né? E isso é muito mais além do que o dia a dia, de coisas que você fica no dia a dia, de uma situação, de um parágrafo de uma lei, de uma coisa ou outra, que é coisas importantíssimas para Sinop, sabe? Então a gente precisa brigar por isso. A questão da UFMT, por exemplo, nós temos aqui um campus da UFMT, que é a Universidade Federal do Norte, Mato Grosso, isso tem que ser resolvido várias e várias vezes, ia ser resolvido e recuou, ia ser resolvido e recuou, né? O próprio Hélio Fagundes falou muito desse assunto, estava resolvido, o Juarez também, nosso deputado federal, trabalha esse assunto, mas vai e recua. Nós precisamos resolver isso, né? E tomara que seja resolvido e nos próximos anos a gente vai resolver isso. Silvano, a gente vai ficando por aqui. Te agradeço imensamente, né, por você ter vindo aqui a Sinop, passado pela CDL, por também estar, né, enganjado nessas causas que envolvem o comércio aqui, nessa representatividade que a entidade tem como um todo, dos lojistas geral da cidade, né? E aproveita e deixa o espaço para suas considerações finais também. Obrigado, Dani. Eu acho que, aproveitando aqui o momento, acho que um dos grandes desafios que nós temos em Sinop é a Avenida Júlio Campos, né? Nós estamos debatendo esse assunto desde quando o Juarez era prefeito lá atrás, né? E aí acabamos, o Juarez deixou de ser prefeito, e depois teve a Rosana Martins também que debateu esse assunto, e agora também o prefeito Roberto está debatendo o assunto junto com os comerciantes aqui, com o CDL, inclusive, né? Tem a associação também criada, a Associação dos Empresários do Centro também. Eu acho que a gente precisa cuidar desse cantinho que é a Avenida Júlio Campos nossa, sabe? Que é o primeiro local onde houve a nossa avenida central, né? E a gente precisa cuidar dela, porque a gente começa a ter outros blocos, outros setores de foco econômico. Nós temos a Tarumãs, a André Maggi, né? Sim. A Bruno Martins, que começam a ser blocos econômicos também de potencial de crescimento do comércio. Mas a gente não pode deixar a nossa Júlio Campos, que é o nosso carinho ali, o nosso xodó, né? A gente precisa desenvolver um trabalho ali, um projeto para a gente poder avançar mais nesse sentido. Eu quero me colocar à disposição, já falei com o Mauri, que é o presidente da associação ali, me colocar à disposição também para a gente resolver, dar uma modernizada, deixar mais bonita, dar uma condição melhor, tudo isso, lógico, discutido com os comerciantes, né, porque são os maiores interessados, né? Projeto que eles possam aprovar. Acho que o CDL hoje é um grande segmento para que isso possa ser resolvido, como associação também do centro, né? E me colocar à disposição. E no mais, agradecer a você, Dani, por estar aqui no CDL mais uma vez. Para mim é uma grande satisfação e alegria ver o crescimento forte, né, que vocês têm a nível do Estado, a nível do Brasil. A gente fica muito feliz de ver o sucesso de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. E sempre que precisar, estou à sua disposição, é só me chamar, que eu venho aqui tomar uma água, um cafezinho. Com certeza, o espaço aqui está sempre aberto para você. Obrigado. Nossa, muito obrigada. E eu e você temos nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL, sempre com novidades. Você acompanha por aqui, vou te esperar. Tchau, tchau.